dia, senhores e senhoritas que estão me assistindo. Pra quem não me conhece, prazer, eu sou a Karen. Pra quem já me conhece, olá de novo, espero que vocês estejam bem. Hoje vocês estão vendo minha voz um pouquinho diferente porque eu tô doente, tá? Mas, enfim, é isso. Vim gravar o vídeo pra vocês hoje falando sobre a assignação nas cátedras, que finalmente saiu minha assignação. E hoje eu vou falar o que é essa assignação, quais foram as cátedras que eu pedi, como é que é esse processo de escolha de cátedras na UBA e quais são as diferenças básicas entre as cátedras e também, obviamente, puxando das diferenças porque eu pedi as cátedras que eu pedi. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Qualquer dúvida a mais, vocês podem deixar aqui abaixo nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Pra gente poder crescer aqui no YouTube. Também de deixar o like no vídeo se você gostar. E de seguir a gente nas redes sociais. Seguir lá o Resumed. No Instagram é @Resumed, no Facebook é Resumed e no Twitter é @EuResumed. Então, eu espero vocês lá acompanhando minha rotina. E vamos falar um pouquinho sobre cátedra. Bom, a primeira dúvida que surge, na verdade, é o que são as cátedras. Gente, as cátedras são os departamentos acadêmicos, são as comissões responsáveis pelaquela matéria. E no primeiro ano do ciclo biomédico, cada matéria que a gente pega tem várias cátedras. Por exemplo, a matéria anatomia tem 3 cátedras diferentes para anatomia. Cátedra 1, cátedra 2 e cátedra 3. Como histologia, embriologia, biologia celular e genética, também são 3 cátedras diferentes. E tem outras matérias também, mais 3 matérias facultativas no primeiro ano, que também tem cátedras. Eu não vou falar sobre elas, eu vou falar hoje basicamente sobre anato e o combo histo e embrio, certo? Bom, quais são as diferenças entre as cátedras? Gente, vou usar o exemplo anatomia. Tem 3 cátedras diferentes. Você vai ver a mesma anatomia nas 3 cátedras, tá bom? Se você for para 3, para 1 ou para 2, você vai ver o mesmo conteúdo no final do ano. Você vai ter visto o mesmo conteúdo que as pessoas das cátedras diferentes da sua. Qual é a diferença, então, entre as cátedras? Imaginem que são muitas pessoas na carreira. Esse ano de 2019, entraram 9.000 pessoas na carreira de medicina aqui na UBA. Então, quer queira ou quer não, é muita gente. E não dá para ser só um departamento acadêmico tomando conta de todas as pessoas. Então, a faculdade decidiu dividir os departamentos acadêmicos e ficou entre cátedra 1, cátedra 2, cátedra 3, sei lá. Vai que outras matérias têm mais cátedra. Pode ser que só tenha 2 cátedras, pode ser cátedra única. Enfim, depende muito. No primeiro ano, são 3 cátedras para cada matéria, certo? Dessas que eu falei, anatomia e combo histo e embrio. Bom, usando o exemplo anatomia, quais são as diferenças entre as cátedras de anatomia? Gente, anatomia, como eu falei, 3 cátedras. A cátedra 1 é a cátedra que é mais clínica, ou seja, a gente vai aprender toda a anatomia e quando chegar na hora da prova, o professor vai chegar pra gente e vai tomar o conteúdo de uma forma mais clínica. Ele não vai te perguntar qual é o músculo que tá aqui. Ele vai te perguntar, o paciente chega no hospital com um tiro na região tal. Quais foram os músculos que foram afetados, quais foram os nervos, etc. Ele vai te perguntar usando uma coisa mais clínica, certo? É isso, eu acho super bacana. A cátedra 2 é uma cátedra mais de imagem, então você vai usar muito mais a parte de imagem e, aliás, a cátedra 2 de anatomia tem um museu maravilhoso, então é por isso que eles cobram bastante, porque o museu deles tem um acervo muito grande de imagem, de peças, enfim. É o melhor museu em relação à anatomia da facul. E a 3 é a cátedra que dizem que é cirúrgica. E por que a cirúrgica, gente? Na cátedra 3, vocês sabem que de cirurgia tem que ser muito detalhista. Então, na cátedra 3, eles são muito detalhistas. A ponto de a gente estudar os movimentos de flexão, ele vai te perguntar qual é o ângulo da flexão entre o músculo tal e o músculo tal, enfim. Eles são muito detalhistas e focam também nessa parte de cirurgia. Uma coisa que eu quero explicar pra vocês. Independente de você pensar que quer fazer cirurgia ou quer ser clínico, isso não faz diferença agora. Então não é porque você vai pra cátedra 3 que você vai ser cirurgião ou que você vai pra cátedra 1 que você vai ser clínico. Isso não existe, tá bom? Tanto que eu quero ser cirurgião e eu pedi a cátedra 1 de anatomia. Por quê? Porque pra mim, eu gosto mais desse aspecto clínico na hora de cobrar provas. Eu acho, assim, muito mais difícil de correlacionar quando você tem que pensar que isso é músculo tal. Mas quando você bota um caso dentro, talvez fique melhor de você avaliar, poxa, uma lesão aqui, então o que é que vai afetar? Eu acho mais fácil de você correlacionar, então por isso eu pedi a cátedra 1 de anatomia. Agora falando um pouquinho sobre as cátedras de histologia e embriologia. Gente, primeira coisa, como eu falei, histologia e embriologia são um combo, ou seja, 4 matérias juntas. Para aprovar na cátedra, você precisa aprovar todas.
Como assim, Karen? Se você aprovar embrião, genética e perder biologia celular, você não aprova. Você perde as 4 matérias e tem que recursar no ano seguinte. É assim, é um combo. E aí, o que acontece? Também são 3 cátedras, certo? Cátedra 1, cátedra 2 e cátedra 3. E eu pedi a cátedra 2. E logo vou explicar pra vocês por quê. Gente, em cátedra, essa aqui é um pouquinho mais difícil de explicar. Por quê? Porque a 1 é, tipo, separada e a 2 e a 3 são bem parecidas. Então, eu vou explicar mais ou menos como é que é a 1. Gente, primeira coisa, nas 3 cátedras, você cursa Biologia Celular no primeiro semestre e Genética no segundo semestre. Nas 3 é assim. Só que na cátedra 1, eles vão botar só Histologia e só Embriologia. Ou seja, no primeiro semestre você vai cursar só Histologia com Biologia Celular ou só Embriologia com Biologia Celular. Você não tem que cursar correlativo, histo e embrio. Já na cátedra 2 e 3, sim, é correlativo. Ou seja, no primeiro semestre da faculdade, eu vou ter embriologia, histologia e biologia celular. E no segundo semestre, embriologia, histologia e genética. Ou seja, 3 e 3. Já na cátedra 1, não. Na cátedra 1 eu vou ter ou histo e biocel no primeiro, ou embrio e biocel no segundo, ou histo e genética no segundo, ou embrio e genética no segundo. É assim, certo? E a questão, a cátedra 1 também, ela é bem rígida na hora de cobrar as provas. As outras cátedras são mais tranquilas. Por exemplo, é mais choice. Não que sejam mais fáceis, mas você tem mais choice, você tem os horários complementares. Na 1, você tem prova escrita. Nas outras cátedras, você não tem isso. Então, assim, é muito mais difícil você ter que escrever. Se eu não me engano, parece que esse ano a 2 também vai ter oral junto com o escrito. Mas a gente ainda não sabe porque eles ainda não disseram, certo? Mas essas são basicamente as diferenças entre as cátedras de histo e embrio. E eu pedi a cátedra 2. Bom, agora vocês devem estar perguntando, mas por que você fala eu pedi e não eu escolhi? Gente, na UBA, como eu falei, são muitos alunos. Ou seja, não dá pra gente escolher as cátedras. A gente pede as cátedras. Você faz a sua inscrição e depois que eles dão alta na sua papelada, significa que você tá apto a escolher suas cátedras, você vai lá e pede, você bota uma lista de prioridades. E são 6 prioridades que você pode escolher. Por exemplo, minha primeira prioridade de anato foi cátedra 1, sexta-noite, cátedra 1, sexta-noite. Minha segunda prioridade, cátedra 1, sexta-tarde. Minha terceira prioridade, cátedra 2, sexta-noite. Minha quarta, cátedra 2, sexta-tarde. A quinta, se não me engano, foi cátedra 2 na quinta. E a minha sexta opção foi cátedra 1 na terça ou na quarta, se eu não me engano. Enfim, essas são as suas prioridades. Você tem direito a botar 6 opções, da primeira, que é a sua maior prioridade, até a sexta, que é a sua menor prioridade, de horários e turnos e cátedras que você prefere. Então, vai estar lá no site. Existe cátedra 1, por exemplo, terça, quarta e sexta, em tais horários, de manhã, tarde e noite. Você pode pedir a sua prioridade. A mesma coisa com histo e embrio. Então, você bota lá as suas 6 prioridades e, por exemplo, saúde mental, se você quiser, que é outra matéria que eu falei, das facultativas que tem no primeiro ano, saúde mental, bioética, enfim. Você vai botar lá as suas prioridades, você vai pedir à faculdade aquele horário. Mas isso não significa que eles vão te dar. Principalmente se você pedir os turnos da manhã. Por quê? Gente, os turnos da manhã são os mais concorridos. Todo mundo quer cursar na faculdade de manhã. Então, geralmente, eles costumam dar para as pessoas que trabalham e estudam, que levam o certificado de trabalho e mostram, olha, eu trabalho, sei lá, à tarde, eu não posso estudar à tarde, então me dê o turno da manhã, por favor. E eles dão mais essas prioridades. Eu trabalho e estudo, porém, meu trabalho é só um dia na semana, que é justamente um dia que não tem trabalho prático na faculdade. Então, eu decidi não falar na faculdade que eu trabalho, porque não faz diferença nenhuma, até porque eu pedi os meus horários à noite. E à noite não é tão concorrido assim, já é uma dica para vocês pedir horários à noite. Então, enfim, a gente foi pedindo, a inscrição começou do dia 4 de fevereiro até o dia 11 de março. Todo mundo foi lá se inscrevendo, recebendo alta, pedindo as cátedras, e a gente esperou até o dia 15. Dia 15 saiu a assegnação. Eu não consegui olhar dia 15 porque todo mundo estava tentando olhar, então foi horrível. Eu só consegui olhar dia 16. Quando eu olhei, fiquei muito feliz, porque, como eu falei, as minhas primeiras opções foram cátedra 1 de anatomia e cátedra 2 de histo e embrio. E, gente, a UBA foi muito boazinha comigo, porque eles me deram
ambas primeiras opções. Então, a minha primeira opção de anato eu recebi. Eu vou cursar anato na sexta-feira à noite. Então, cátedra 1, sexta-feira à noite, turno das 18 às 22 horas. E cátedra 2 de História e Embrio, turno em miércoles, ou seja, na quarta-feira, das 17h30 às 21h30. Então, ambas primeiras opções eu recebi. E, enfim, eu tô muito feliz. Outra coisa que eu queria dizer, teve gente que não pegou as opções que queria. Gente, vocês podem ir lá nos departamentos acadêmicos e trocar de matérias. Mas qual é a questão? Para trocar uma cátedra que você recebeu, por exemplo, se você queria 3 de História e Embrio, você pegou a 1. Você pode trocar, mas você precisa arrumar alguém da 1 que queira trocar com você, alguém da 3 que queira trocar com você para 1. Então, para trocar, você precisa arrumar alguém que queira fazer a mesma troca com você. E aí vocês vão lá nas cátedras e trocam sem problema. E, enfim, é isso. Assim, não pensem que existe uma cátedra mais fácil que a outra, porque não existe. As únicas que todo mundo tem muito medo é, como eu falei, a 3 de anato e a 1 de História e Embrio, porque dizem que são as cátedras onde se cobra mais, onde se é mais exigente, e obviamente as pessoas têm medo disso. Mas eu conheço gente que cursou na 3 de anato e na 1 de História e Embrio, aprovou, é muito feliz e fala muito bem da cátedra, porque isso é muito relativo, depende muito da forma como você estuda, da forma como você gosta de estudar. Também existe gente que reprova nas outras cátedras, não é só na 3 e na 1, depende muito, porque depende muito, como eu falei, do jeito que você estuda, de como é a matéria, se você tem afinidade com ela, da prova que te vão tomar. Porque a grande questão, gente, é que são professores, são ajudantes que tomam sua prova. Ou seja, pode ser que ele tome uma coisa que você sabe, pode ser que ele tome uma parte do assunto que você não sabe, porque isso é normal. Tipo, a gente vai pra prova sabendo uns 80%, 75%, 85% no máximo. Ninguém vai pra prova sabendo tudo. Então existe essa questão de sorte, tá? Se você pegou uma cátedra que você não queria e você não tem ninguém pra trocar, entenda que às vezes isso acontece. E assim, você vai ver a anatomia da mesma forma que eu, da mesma forma que outra pessoa de outra cátedra. Então, estude, não tenha medo só porque você não pegou a cátedra que você queria. Estude, foque e pegue dicas com pessoas que já fizeram essa cátedra, já aprovaram na cátedra, até os recursantes mesmo, porque eles podem dar dica pra vocês de como é que é a matéria, como é que eles cobram. E, enfim, é isso. Bom, o que eu queria dizer pra vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida pode deixar aqui abaixo nos comentários, que eu irei responder. E, enfim, me acompanhe lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu tô sempre postando minha rotina diária. Principalmente agora, que dia 29 de março eu já tenho uma aula de anatomia. E dia 3 ou 2 de abril eu já tenho uma aula de embriologia. Então, me acompanhe lá. E, enfim, é isso. Um beijão e até a próxima.